Fala galera, como é que você tá? Que saudade de você. Tô voltando de férias agora. Eu espero que você também tenha sentido saudade de mim, que eu tava morrendo de saudade de você. Então, a gente começou, né, mais uma série de mensagens. O TT esteve com a gente na semana passada. Então, ele falou sobre a nossa nova série de mensagens, que é: não desista, a vida é uma festa. E possivelmente você tenha ficado bem ligadinho, bem ligado, bem ligadaço. Bateu palminha? Tá ligadinho uma? Tá ligado duas? Tá ligado as três? Bateu aí? Ah, tô ligado, você bateu. Então, o que rola? Você percebeu essa imagem, que é de um filme da Pixar, um filme muito legal. E antes de falar sobre o tema, eu quero que você se atente para o filme. É porque você vai falar assim: Lucas, mas o filme é uma apologia aos mortos. Tudo bem, mas você lembra que a gente conversou sobre cosmovisão, sobre o Cine Team, de como a gente assistir, de como a gente ouvir e saber filtrar as coisas, né? Entendendo que Jesus é Senhor sobre a cultura, Jesus é Senhor sobre as artes, o filme é uma arte, né? Então, olhando para esse filme, a gente vai captar boas informações, boas mensagens e tentar enxergar princípios do reino de Deus no filme, ainda que o filme, de fato, venha tratar sobre uma homenagem aos mortos, né? Porque no contexto do filme, o filme é no México, o México tem um feriado de comemoração aos mortos, onde eles colocam as fotinhas lá no armário, em alguma coisa, para os mortos serem lembrados. Mas a informação que a gente vai captar do filme vai além disso, e tem sim princípios, valores do reino de Deus aí. Tá ligadinho? Então, beleza. Como o TT falou na semana passada, não desista, a vida é uma festa. Ele falou sobre não desistir de Deus, dos planos de Deus para a sua vida. Ele falou sobre você entender como você deve lidar com as dificuldades, com aquilo que de fato quer que você desista da sua caminhada como discípulo de Jesus, e como vencer isso através das forças, das armas que estão em Jesus, né? E hoje eu queria caminhar para conversar com você sobre entender a verdadeira alegria, ou onde está a verdadeira alegria, né? E é claro que para a gente entender a verdadeira alegria, nós precisamos perceber que não tem como a gente não desistir se a nossa alegria estiver em Jesus. É por isso que o filme vai tratar sobre a vida do Miguel e de uma família que tinha, no seu contexto, vivido uma dificuldade. Qual foi a dificuldade? A mama tinha o marido, a avó do Miguel, e esse marido abandonou a família para viver a carreira de músico. Então a mama, a avó do Miguel, fica revoltada com ele. Por quê? Porque Miguel sonha em ser músico. Então, o que acontece? Ele sonha em ser músico e a família odeia músico. E ainda que ele busque, ele corra atrás dos sonhos, o maior problema vai ser ele correr atrás dos sonhos de qualquer forma, ou seja, colocando a alegria da vida dele, colocando as expectativas, colocando o coração dele no sonho em ser músico. E você vai perceber que no filme, cara, ele faz pirueta. Ele faz um cara de parada para correr atrás dos sonhos, para realizar os seus sonhos, né? Então, a obediência de Miguel passa por cima da alegria, do sonho de não desistir. Então, a gente percebe na vida de Miguel que para realizar o sonho de ser músico, ele acaba desobedecendo. Só que quando a gente olha para o texto de João, capítulo 15, Jesus vai nos ensinar que a verdadeira alegria depende do nosso nível de obediência. Antes de tudo, nível de obediência a Deus, mas também nível de obediência à família, aos pais e etc. Beleza? Acompanha comigo lá, João capítulo 15, versículo 10 e 11. Abre aí, vou te esperar. João capítulo 15, versículos 10 e 11. Pegou a Bíblia aí? Pode ser no celular, pode ser Bíblia no papel, só que você tem que pegar a Bíblia, tá ligado? Você tem que abrir a Bíblia, folhear a Bíblia, ou mexer na Bíblia no app. Pegou aí? É muito importante. Lembra que João é um dos 4 evangelhos do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Canta a musiquinha? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pegou? Então, João
é o apóstolo João, um dos apóstolos de Jesus, o cara que escreveu o Apocalipse, papapá, beleza? Então diz assim, então, João capítulo 15, versículo 10 e 11. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Olha que legal, cara, esse texto. Então, Jesus está nos dizendo que o amor, para experimentar o amor dele, o que a gente deve basear, se a gente de fato está no amor de Jesus, se a gente de fato está experimentando o amor de Jesus, é se nós estamos obedecendo aos mandamentos. Esses mandamentos aqui têm relação com os 10 mandamentos, né? Mas a gente entende que esses mandamentos dizem respeito ao nosso grau, ao nosso nível de obediência que a gente tem a Deus e também aos nossos familiares. Agora, no versículo 11, Jesus fala algo muito legal. Olha só: tenho-lhes dito estas palavras para que a alegria de vocês esteja completa. Olha só, e a alegria de vocês esteja... Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês. A alegria de Jesus esteja em você, adolescente. Mas, olha só, e a alegria de vocês seja completa. Olha só, falando sobre alegria, me veio o filme Divertidamente. Mano, é um filme super da hora. E se você lembra do filme, você vai perceber que a alegria, ela de fato tem uma missão, e a missão dela é comandar o grupo responsável pelas memórias da Riley, da garotinha, entendeu? Só que para isso, a sua missão, o seu propósito é não deixar a garotinha viver momentos de tensão, de tristeza. Então a alegria, ela tem o propósito, a missão de fazer isso. Não vou deixar a Riley, a garotinha, triste. Você percebe? Então, quando a gente olha para esse filme, a pergunta que a gente deve se fazer é, se liga, o que é alegria? Porque a gente vive um tempo onde a definição de alegria são várias definições. Então, olha só, seguindo o dicionário, seguindo uma perspectiva fora do contexto cristão, que define a alegria dessa forma. Alegria é o estado de satisfação interior, um sentimento que gera contentamento em alguém, ou seja, é viver sem limites. Então percebe que a definição de alegria para a nossa cultura, para a nossa realidade, é sempre baseada em sentimento, é sempre baseada em você fazer, em você ser aquilo que agrada a nossa cultura, a nossa sociedade. Só que quando a gente olha para o versículo 11, a gente percebe que há uma única alegria verdadeira. Não há outra alegria longe dessa definição de alegria do versículo 11. Olha só, o versículo 11 diz: que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Então Jesus está dizendo assim: se você, adolescente, quer ser feliz, quer ser alegre, quer entender o que é de fato a verdadeira alegria, você precisa entender que a sua alegria só é completa em mim. É por isso que você, adolescente, às vezes bate a cabeça, às vezes sofre, às vezes sente, às vezes briga, porque você está colocando a sua alegria em outras coisas. Talvez você coloque a sua alegria em um amigo, em uma amiga, ou você coloca a sua alegria nos seus estudos, ou você coloca a sua alegria na sua capacidade de ser alguém. E você sofre, e você sente, e você chora porque você está colocando a sua alegria em coisas banais, em coisas que não são verdadeiras, eternas. E é o que Jesus está falando no versículo 11. Para que a alegria de vocês seja completa, você precisa entender que eu completo a alegria de vocês. Onde está colocando a sua alegria? No que você coloca a sua felicidade? E o filme é muito legal, que o Miguel, apesar do sonho de ser músico, e de no final até atingir esse objetivo, ele faz algumas coisas para correr atrás dos seus sonhos.
Quero não dar spoiler para você, talvez você não assistiu, mas no final ele atinge o objetivo de ser músico. Mas o que que rola? Para atingir o objetivo, ele desobedece. Ele vai contra os valores, ele vai contra aquilo que a família estava mostrando e ensinando para ele. É claro que a família estava impondo sobre Miguel algo que era dela, porque o sonho dele dizia respeito a algo maior do que a tradição da família. Só que ele entende, ainda que o sonho seja realizado, que a alegria dele também estava baseada nos valores da família dele. Percebe? Então, a gente entende uma coisa: a alegria plena e verdadeira não está se você consegue ou não atingir os seus objetivos de vida, se você tirar a melhor nota da escola, se você é um adolescente legal para todos os seus amigos, não interessa isso. Se a sua alegria estiver nisso, em Jesus, deixa eu te dar uma notícia: você vai continuar sofrendo, cara. Você vai continuar batendo a cabeça. Você vai continuar tendo atitudes que não dizem respeito a atitudes de um discípulo de Jesus. Onde está a sua alegria? Se liga. Para de colocar alegria em coisas, em objetos, no seu celular, no seu computador, no seu videogame. Para de colocar a sua alegria em coisas passageiras. Jesus está dizendo isso no versículo 11. Para que a alegria de vocês seja completa em mim. Olha só, no filme, Miguel entende que para não desistir do seu sonho, ele não precisaria desobedecer à sua avó. Só que Miguel, ele vai entender isso no filme só lá no finalzinho, mas enquanto ele não entende, ele sofre. Enquanto ele não entende, ele vai para o mundo dos mortos. No mundo dos mortos ele se decepciona com seu avô. No mundo dos mortos ele sofre. E no mundo dos mortos ele começa a desaparecer. Ou seja, Miguel precisou sofrer tudo o que sofreu para entender que a alegria de fato é baseada na obediência. Antes de tudo, na obediência a Deus. E não tem como você obedecer a Deus se você, adolescente, não tem uma vida de relacionamento e intimidade com esse Deus. Logo, vida de relacionamento, intimidade, obediência é baseado na sua vida devocional. Se você acorda de manhã e não pega o seu celular, antes pega a Bíblia para ler. Se você entende a necessidade de, antes de fazer qualquer coisa, de antes de sair de casa, em orar a Deus. Você percebe? Não precisa você depositar sua alegria em outras coisas antes de ter uma vida de relacionamento e intimidade. Por isso que é importante você entender que você é um discípulo, que você é um discípulo de Jesus e que para você viver uma verdadeira alegria em Jesus somente, você precisa se relacionar com Ele. E não tem como se relacionar com Ele a não ser por meio de oração, de conversar com Deus, de trocar ideia com Ele, de desabafar para Ele, de abrir seu coração, mas também de ler a Bíblia, cara. Se você é um discípulo de Jesus, não existe, não tem como você não ler a Bíblia. Tá ligadinho? Então tá bom. Mas olha só, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Jesus, ele se coloca como uma alegria plena, única e verdadeira. É por isso que eu sempre falo com vocês são adolescentes que devem viver em missão, porque vocês carregam a boa notícia do Evangelho que transforma, a boa notícia do Evangelho que é salvação, a boa notícia do Evangelho que liberta, que cura. E você, na sua escola, precisa entender isso, porque você precisa viver a missão daquilo que você aprende aqui, daquilo que você aprende nessa aula, daquilo que você aprende nos sábados, daquilo que você aprende no GP. E a gente percebe que Jesus é aquele que vivia plena alegria com o Pai eterno, mas ele escolhe ainda assim abrir mão da sua alegria, se fazer sacrifício por amor, para que nós então vivêssemos uma verdadeira alegria naquele que morreu por nós.
Você percebe que para que nós fôssemos verdadeiramente felizes, Jesus escolheu descer ao mundo dos mortos, se entregar como sacrifício, viver angústia, tristeza, dor, para que nós entendêssemos a verdadeira alegria e vivêssemos essa verdadeira alegria. Então, como que você está vivendo a sua alegria? Em que você coloca a sua alegria? Onde está o seu coração? Você precisa entender que Jesus, Ele se entregou e morreu na cruz por amor, para que você vivesse a verdadeira alegria plena nele. Só que para que a nossa alegria fizesse sentido, para que a nossa alegria fosse verdadeira de fato, Jesus ele não permanece morto, porque Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele faz o impossível, Ele destrói a tristeza, a angústia que te aprisionaria eternamente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, deixa eu te falar uma coisa, você jamais seria feliz. Se Jesus não tivesse ressuscitado, você não experimentaria a presença plena dEle. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se Jesus não tivesse vencido a morte, você jamais seria feliz. É por isso que eu te dou essa notícia. Não coloque a sua alegria, não desista dos seus sonhos, corra atrás dos seus sonhos, mas não coloque a sua alegria nisso, coloque a sua alegria em Jesus. Somente Ele pode suprir a carência, a ausência de alegria. Jesus somente pode. Tá ligadinho? Mas, para a gente finalizar, eu queria que você refletisse, praticasse sobre essa missão. 4 pontos rápidos sobre missão. Primeira coisa, para você praticar no seu dia a dia, na escola, na sua casa, onde você estiver. Primeira coisa, coloque Jesus em tudo. Sabe o que significa isso? Significa que você não pode viver a sua vida sem que Jesus seja a alegria plena, a centralidade daquilo que você faz. Por exemplo, você vai fazer uma prova? Cara, ora, fala, Jesus, abre a minha mente, me ajuda, tá ligadinho? Então coloca Jesus em tudo. Segunda coisa, não busca alegria longe de Jesus. Para de depositar, de colocar sua alegria em coisas que você faz. Para de colocar alegria em pessoas. Pare de colocar alegria em objetos, coloque a sua alegria em Jesus, e para você colocar a sua alegria em Jesus, é só você abrir o seu coração e contar para Ele das suas dificuldades. Terceira coisa, aprenda a obedecer. Se você é um adolescente desobediente, se você é um adolescente que está sempre brigando com pessoas, com seus pais, desrespeitando, aprenda que você, como discípulo de Jesus, lá no versículo 11, do versículo 10, que a gente leu de João 15, só experimenta o verdadeiro amor em Jesus quem obedece. Então aprenda a ser obediente. Por fim, aprenda a não desistir como Jesus. Jesus, se ele tivesse desistido de nós, o nosso caminho seria da condenação eterna, das trevas, da dor, da angústia eterna. Só que Jesus não desistiu, antes morreu e ressuscitou por amor. E você deve viver essa missão. Beleza? Então, cara, que Deus tenha falado ao seu coração e que você compartilhe essa aula. Manda para todo mundo. Manda para os vizinhos, manda para os gatos, cachorro, para os amigos, manda para todo mundo. Beleza? Porque tá ligado, né? Se Deus falou com você, Deus pode falar com outra pessoa. Senhor, obrigado por esse bate-papo. Que cada adolescente que ouviu e que assistiu seja abençoado. E que principalmente possa ser transformado e possa viver a verdadeira alegria somente em Jesus. E é assim que eu oro, mas não no meu nome, mas no nome de Jesus, porque foi Ele quem venceu a morte e ressuscitou. Amém. Valeu, galera, tamo junto, Deus abençoe.